Bom dia. Bom dia, criança. Ai, 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 ai. É bom dia mesmo, né? É assim que a pessoa acorda. Bom dia. Até que enfim, gente. Ainda tá inchada a minha barriga. Mas agora comecei a desinchar, fazer uma ginastiquinha. Tá cheia de bagunça na casa. Mas eu vou fazer uma ginastiquinha e não vou olhar pra bagunça, porque se eu começar a organizar as bagunças, aí vai chegar de noite, eu vou falar, ai, não deu tempo de eu fazer ginástica. Meu céu. Querido, dá beijinho. Olha, tem mais, né? Cadê a fita? Só as fitinhas. Tá bonitinho, uai. Claro que tá. Achei que faltou uma aqui. Ih, daí piorou, né? Não faltava. Eu mostrei um dia desses um colchonetezinho que era até da minha mãe, que era de encapado com TNT, aí que fica toda hora rasgando, toda hora saindo negócio. Daqui era um lençol que uma vizinha me deu, desses de elástico, que então ontem eu tirei o elástico e aí eu costurei, assim, fiz só uma capinha, né, pra ele, pra quê? Só pra não escapar, não ficar escapando as coisas de dentro das espuminhas do negócio. Depois eu vou fazer uma capa mesmo. Isso daqui eu fechei tudo, né? Que é o que eu uso para fazer meus abdominais, né? Então já usei, então um lençol que eu ia jogar fora, porque eu não tava prestando esse lençol de elástico não, porque ele não cabe exatamente na minha cama. Ele é para cama de casal, mas é para uma cama de casal um pouquinho menor. Fora que eu uso 2 colchões na cama, né? Então ficava sempre soltando, os cachorros também, eles não ajudam, né? Mas aí pronto, ó, encapei. Pelo menos eu vou poder fazer meus abdominais sem depois ter que ficar catando as espuminhas que ficava soltando, saindo do negócio. Falei no vlog de ontem, né, das coisas que vão virando bola de neve. Você não consegue fazê-las na hora, vai virando bola de neve. E aí, até coloquei aqui atrás, ó, o tal colchonetezinho. Coloquei atrás aqui para dar um volume, né? Aí meus cachorros tinham destruído esse travesseiro. Tinha um tempão que o travesseiro não estava na cama. Eu gosto de muitos travesseiros na cama, que eu gosto de muito volume, assim, porque se eu quiser ler, né, aí você, né, tem um encostozinho, assim, para ler, né. Ah, então tem este que eles estragaram e o outro também que eles estragaram. Isso daqui era uma capa de almofada, mas como foi ficando feinha, então, e como a capa de almofada, capa de travesseiro, como foi ficando feinha, e como a parte, né, que era do tecido mesmo do travesseiro, eles rasgaram tudo, então eu peguei, coloquei este daqui, né, só que aqui, ó, eles já tinham rasgado também, então eu tinha aí no pedaço do tecido, fiz só uma emenda. Por quê? Porque isso daqui eu vou colocar uma fronha nele, né, tem aquelas fronhas que eu fiz, né, há pouco tempo, são essas fronhas, né, e eu já vou colocar uma, falta consertar o outro travesseiro que tá todo desbagaçado também. O negócio saiu da máquina e já tá com pelo, né? Eu não vou passar não, eu ia passar, mas eu falei assim, saber o que? Passar nada, vai bagunçar daqui a pouco. Quero mostrar para vocês que eu estou usando bastante essa bolsa que eu reformei recentemente, né? O que eu fiz, na verdade, foi pintar. E a parte que eu pintei, eu invernizei. Ela tinha esse rosa aqui, esse também, esses pretos. Toda essa parte aqui que eu pintei a mais. Esse verde meio azulado aqui também eu pintei e aí invernizei, porque contei no vídeo, né, que eu fiz no short, acho que no short contei também,
que ela tava com uma sujeira de uma caneta que não saía de jeito nenhum. Aí eu fui tentar limpar com álcool, aí não saiu. Aí eu tentei limpar com acetona, saiu, porém saiu até esse rosa aqui. Aí ficou um branco manchado, horroroso. Aí por isso que eu pintei. E aí gente, eu tenho usado. Imagina uma coisa que você ia jogar fora porque o negócio tava feio, né? Aí, ó, pintei. Tenho usado bastante. Olha só, o espaço essa é uma bolsa da Mary Kay. Tanto que aqui, gente, tava escrito Mary Kay e eu apaguei. Que eles não saibam disso e coloquei o meu nome aqui, Balzac aqui. Aí pra você ver, ó, tem aqui, ó. Lembra do meu guarda-chuva gay? Tá aqui, cabe dentro dela. Já deixei aqui porque acho que é uma das únicas bolsas que eu tenho, né? Que cabem. Vou colocar aqui. Eu gosto de sair às vezes quando tá frio, porque aí se chover, às vezes o cabelo tá bonito, aí eu gosto de ter um bonezinho, né, pra sair. Aqui, ó, coisa de moeda, carteira de dinheiro, uma água, cabe tudo aqui, ainda caberia agenda, cabe caderno, sabe? Então, assim, eu gosto muito quando você tem uma coisa que é muito útil. Tá sendo muito útil essa bolsa porque aí você vai para comprar as coisas, dá para enfiar um montão de coisa dentro dela, né? Então, eu estou muito contente por ter reformado essa bolsa. Só que eu tô com muita bolsa, né? Mas é tudo assim, porque eu ganhando e vou reformando aquilo que dá para reformar. Inclusive no vlog de ontem estava mostrando umas costuras, né? Outra coisa que eu consertei foi essa mochila que estava rasgada. Aí, deixa eu ver se dá para ver. Era aqui, ó, que estava rasgada. Tava um rasgão aqui. Aí eu enfiei um pouquinho para dentro, mesmo assim não deu para enfiar tudo não, senão ela vai ficar muito torta. Mas o importante é porque a mochila é mais prático, né? Você coloca nas costas. Ela não é uma mochila boa, não. Olha só como é que é. O tecido já tá todo assim, ó. E por dentro ela tá pior ainda. Mas, gente, é mais pra quebrar um galho, tá vendo? Aqui, ó. Isso daqui é tudo fraquinho. Eu vou ver se eu vou pensar em talvez revestir, tá vendo? Como é que por dentro dá pra ver que ela não é boa. Não sei, eu devo ter comprado com certeza menos de 50 reais essa mochila. Se vê que não é uma Adidas original. Vocês estão vendo claramente, até pelo vídeo, né? Dá pra ver que é uma coisa que é sem qualidade. Então, mas aí eu tô pensando se eu vou ou não. Talvez até com o próprio TNT, só pra dar uma reforçadinha por dentro. Mas, por enquanto, a única coisa que eu fiz fazer foi consertar a parte que estava rasgadona, que aí tinha inutilizado mesmo a mochila. Aí depois eu vou ver, eu tenho que ver os tecidos que eu tenho aqui também. Eu vou ver se eu vou ter a ideia de... A ideia não, né? Invenção de moda, né? De revesti-la por dentro. Porque eu gosto de mochila. Eu acho mochila uma coisa bem confortável. Agora que eu vou fazer, juntamente com o café, tá ali a Sofia, vou acabar de assistir a Sofia. E enquanto isso, eu vou costurar mais uma fronha, a de malha, que eu vou usar para poder colocar no travesseiro, que tá todo desgrenhado. Igual essa aqui, peraí. Não é essa, não. Essa... Para, Francesca. Essa de dentro, né? Essa que eu fechei toda. Usei pra fechar o travesseiro. Tem um outro travesseiro igual a este. E essa fronha igual àquela, que eu vou também fechar, então, este outro travesseiro. E aí o que acontece? Quando eu fiz esse cachorro aqui, que não deixa a mamãe em paz, né? Mamãe não consegue fazer as coisas com esse cachorro aqui, né, cachorro? Você tem que fazer as coisas igual ser humano. Tem, ó, uma formiguinha nele. Não sei se dá pra vocês verem. Isso aqui é uma formiguinha, aquelas formiguinhas de açúcar.
É uma formiguinha. Aí ele tava coçando aqui, eu já tava achando, ai meu Deus, é pulga. Que eu levei lá fora pra fazer xixi e cocô. Aí vai lá no meio, né, do barranco, tem terra, não sei o quê. Aí eu já achando, ai meu Deus, será que voltou as pulgas? Bom, aí na altura que eu fiz, eu até mostrei aqui no blog antigo, quando eu fiz essas fronhas, eu estava com a minha máquina estragada. E mais estragada por minha culpa, que ela deu um probleminha, tentei consertar, desmontei, depois não consegui montar de novo. Não tem dessa marca no Brasil, dessa máquina que eu trouxe ela de fora. Então eu tava achando que eu tinha perdido a máquina, até que recentemente, alguns meses atrás, ou no final do ano passado, não sei, eu consegui voltar a consertá-la, mas mesmo assim não está totalmente consertada. Algumas coisas nela não funcionam. Mas, na altura, então, que eu fiquei sem máquina de costura, eu costurei, gente, tudo à mão. Eu andava numa costuração de coisas à mão. Então, eu vou aqui, olha aqui, ó. Tudo costurado à mão, ó. E ainda por cima com linha de crochê. Eu queria que o negócio ficasse mais resistente. Mas é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou passar uma linha na máquina de costura só pra reforçar. Antes de colocar o tal travesseiro, as coisas do tal travesseiro aqui dentro. Porque o negócio tá ali, ó, no meio do caminho também um tempão, assim, em cima da maca ali. Esperando eu ter tempo pra resolver isso. Isso, por causa disso. Aí por isso que eu comprei isso aqui. E a Orthocity me deu uma tornozeleira. A semana passada eu não curti muito, professora, aí mudou pra ver se eu me adapto a essa. E aí eu vou pro aniversário da Isa. Dos meus 18 até os meus 21, 22 anos, eu fiz meu Goethe no Instituto Goethe aqui em São Paulo. Por duas razões eu entrei, porque eu me sentia mal, porque eu não conseguia mais me comunicar em alemão, sempre que eu fui até o B2, assim, do A2, do A1, e meus cadernos. Aí eu fiquei dando uma olhada, porque foi a minha primeira viagem internacional. Até eu estava começando o A2 e eu viajei de novo para Berlim, que eu fiz lá em Berlim, que é um filme que é filmado em Berlim, né? Em alemão eles chamam Der Himmel über Berlin. Sabe, passando pelas coisas básicas, me apresentar, né? A gente faz Sofia, ich bin 28 Jahre, ich habe Essen, weil ich nicht jetzt möchte ich wie Deutsch lernen, weil ich não é aí que tem que estar, ela tinha que estar aqui na minha frente, mas eu não tenho. Eu tô hidratando a minha pele porque ela tá mais seca que o diabo. E eu vou fazer uma maquiagem bonitinha, nada muito. Meia-noite sem ser uma coisa tipo super básica, senão minha amiga de trabalho. Então, geralmente. Um delineador e um lápis preto. Eu preciso de um pincel também. Pra esse lápis preto. E aí depois eu vou. Às vezes eu só vou de lápis preto. Aí eu já fiz isso. Aí eu venho com um lápis aqui. Esse lápis é bem preto, então. Esse lápis é bom. Por isso mostrando então como é que tá o travesseiro. É desse jeito que estava o outro, porque é desse jeito que fica quando os cachorros estragam, né? Aí agora essa fronha que eu estive costurando, porque ela estava costurada com linha, né? Aí eu coloco nele e aí fecho a lateral e aí depois eu coloco a fronha que vai ser fronha mesmo. As crianças amam o travesseiro, gente, elas amam. Aí agora esse acabou de ficar pronto e aí eu vou colocar esta fronha.
E agora eu tô assistindo a Ariane, né? Aí eu não vou incomodar o sono das crianças, não. Depois que elas acabarem do cochilinho delas, aí eu arrumo direitinho. Dos travesseiros, ele já foi lá pro meio bagunçar. Vai comer comida, não? Tá na hora. E esse foi o bolo da, entre aspas, festinha do meu sobrinho ontem, né? Nem mostrei imagens no vlog, porque minha própria irmã, que é a mãe da criança, não ia postar imagens. Porque não é bem, por isso que eu tô falando que é festinha entre aspas. A minha mãe fez um bolinho, as minhas irmãs então resolveram, né, fazer uns pastéis, fritar uns pastéis e foi isso. Aí vieram pra cá pra facilitar pra minha mãe, por causa do negócio do meu padrasto. Essa semana ele tá muito insonado por causa dos remédios, né, que ele toma. Aí resolveram vir aqui só mesmo pra, né, partir um bolinho. E depois lá na casa dela, com o marido dela e os parentes do marido dela, iam partir mais algum outro bolinho. Mas foi aquela coisa simples mesmo, tanto que foi só eu, minha mãe, meu padrasto. No caso, minhas duas irmãs, nem os maridos vieram, nem o pai da criança veio, porque tá trabalhando. E duas primas, só. Aí partimos o bolo, comemos uns pastéis, foi aquela coisa bem rapidinha mesmo. Mas aí o mais gostoso é quando você come o bolo no dia seguinte, né? E é isso que eu vou fazer aqui. Feira, dia 24 de outubro, consegui colocar ali os meus travesseiros. Isso daqui são uns paninhos que eram um edredom que eles destruíram, né? Mas que eu reaproveitei os paninhos para colocar no chão, porque eles adoram, principalmente de noite, fica na cama, de repente vai pro chão, depois vai pra cama de novo, depois vai pro chão. Aí eu coloco no chão, por enquanto tá aqui porque o chão tá molhado, porque eu passei pano no chão. Mas passei pano no chão do lado dali, que é onde eu coloco isso. Aqui ainda tá com a máquina de costura, eu ainda tenho que tirar isso tudo para eu poder. Já aspirei por cima, né? Mas tem que tirar tapete e tal, aspirar e passar pano de chão. Agora eu estou tomando um chazinho. Mas aí voltando ao assunto, então eu costurei esse negocinho só para não ficar soltando fio, para eu colocar no chão, né, para ele, principalmente para ele, né, que gosta de ficar indo pro chão. E aí ontem, então, das coisas que eu fiz foi isso, foram os travesseiros, a parte de dentro, né, onde está o travesseiro mesmo. A fronha já estava ok, mas a parte de dentro, que os travesseiros estavam tudo ruim, então eu costurei tudo. E essa almofada aqui também, que ficou bem fofinha, que eu fiz com... Eu vou guardando, sabe? Sempre pedaços de linha, tudo que vai sobrando, eu vou guardando para depois poder fazer novas almofadas ou para encher aquele que começa a ficar murchinho. Dá para ver aqui, ó. Então eu fiz no TNT, enchi de bastante espuma, porque assim dá para eu tirar quando eu tiver que lavar apenas a capa. Tá aqui a Mata Hari. Ela gosta de se encaixar no meio dos travesseiros, tadinha. Hoje eu vou costurar, tenho mais coisas para costurar, eu pretendo, né? Mas não vai ser agora de manhã, não, que eu tenho várias coisas para fazer. Franz Kafka ainda não comeu a comidinha toda. Comeu uma parte, mas ainda não comeu toda. Tem um restinho ali. Mata Hari, ela acha que é um gatinho, então ela fica assim, ó, se limpando. Eu tenho outras coisas e aí por isso nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.